Uma situação política instável agora se agrava. A gente comumente fala sobre Peru ou Itália terem muitos chefes de Estado em um curto período de tempo. Com o Peru é coisa de um por ano, mas o Reino Unido, com 7 em 10 anos, não está tão atrás. 7 em 10 anos. O mais recente é Keir Starmer, que renunciou hoje cedo. Tô gravando isso segunda-feira, dia 22, transmitindo ao vivo segunda-feira, dia 22, para quem for assistindo o corte. A gente tem aqui o soundbite, como se diz no estrangeiro. Vamos então ao clipe de Starmer explicando o porquê ele renuncia. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Um passo para trás. Falou sobre a questão eleitoral. Nesse mesmo discurso, Starmer falava sobre uma série de pontos que ele considerava serem conquistas do seu governo, um governo Labour, um governo à esquerda no Reino Unido. Mas disse que, com eleições se aproximando, em 2029, no mais tardar, vai haver eleições no Reino Unido. Pode ser que haja antes, já vou explicar sobre isso. Ele falou que ele não estaria em posição de liderar o partido a uma vitória eleitoral, estava com uma pressão tremenda da própria base e acabou por renunciar. Foi menos de 2 anos no cargo como primeiro-ministro. Conforme um turbilhão político existe no Reino Unido. Eu vou detalhar primeiro um pouco mais a respeito dessa pressão. Aqui eu tenho até, já vou explicar a imagem aqui do lado, tá? Mas primeiro, eu tenho a seguinte informação que dá pra gente um pouco mais da repercussão disso fora. Aqui da Reuters. Isso é uma fala do correspondente de economia da Reuters no Reino Unido, o Alistair Smout, que disse, aspas, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Keir Starmer, foi forçado a renunciar por uma combinação de extraordinária turbulência global combinada com seus próprios erros de julgamento político. Aqui do lado, eu trouxe alguns itens que vão ajudar a gente a navegar do que se tratava a pressão nesse momento, conforme ele, muito pressionado politicamente, de fato, renunciava. A começar por um escândalo, esse que está aqui do lado dele, o Starmer que vocês viram no vídeo, está à direita da imagem, e ao lado dele está Peter Mandelson, que foi embaixador em Washington e é uma das figuras cerebrais da esquerda no Reino Unido, quando se fala de um grande momento de emergência, de surgência, de pujança da esquerda no Reino Unido, como Tony Blair, Dave Cameron, aquela dinastia dos partidos trabalhistas, se falava dele como um dos articuladores. Só que acontece que depois que ele foi virar embaixador em Washington, se descobriu na soltura dos arquivos do Epstein que o homem estava... Como é que eu vou falar? Envolvidíssimo nisso aí, e a coisa era comprometedora para ele. Keir Starmer pediu desculpa, mas politicamente o estrago estava feito. Para completar, aqui do lado eu tenho a reação do Rupert Lowe, que é talvez o antagonista, o opositor mais ferrenho de Starmer no parlamento britânico. Ele é o homem à frente de um partido à direita, mas mais à direita que os conservadores, mais à direita que os mais à direita dos conservadores. Na direita do Reino Unido tem os Tories, que são a direita tradicional mainstream. Tinha o Reform UK, tem ainda, do Nigel Farage, o atual líder de pesquisas e o partido mais dominante quando se fala de intenção de voto no Reino Unido. E tem um partido que é ainda mais à direita que o Reform UK, que é o Restore Britain, fundado recentemente por esse parlamentar, o Rupert Lowe, os dois focando em pauta migratória. Estou trazendo aqui a publicação dele porque ele traz um ponto interessante onde ele fala que eu sentei no parlamento, olhei ele nos olhos e ouvi ele tentar justificar a decisão de bloquear uma investigação nacional no ataque, não dá para falar a palavra que ele usou aqui, um ataque com cunho único aí em massa, quem souber ler inglês pode ler aqui, a jovens britânicas. Ele está falando isso porque, como parlamentar, ele fez uma investigação independente concluindo que coisa de 250 mil meninas em idade jovem sofreram um tipo de crime do qual não se pode falar no YouTube, e isso era muito liderado por gangues de imigrantes que estavam no Reino Unido. E a pauta anti-imigratória do Rupert Lowe, que tem inflamado o Reino Unido, e já vou falar sobre o quanto isso é crucial no que acontece na sequência em termos da política europeia.
Mas isso aí, claro, gerou desgaste quando se fala da pauta migratória. Aconteceu conforme no Reino Unido se falava sobre crimes terríveis cometidos por gente da comunidade de imigrantes contra cidadãos britânicos que tinham linhagem de mais tempo no país. Crimes onde se falou de inação policial. O jovem Henry Novak foi esfaqueado por alguém de origem Sikh, uma etnia da Índia, e a polícia prendeu ele por ter sido racista. E ele tinha levado 5 facadas e ficou dizendo que não conseguia respirar, que precisava de assistência médica. A polícia ignorou ele como um racista, e muita gente fala que, os críticos falam, Rupert Lowe, Nigel Farage, que o garoto acabou morrendo porque a polícia discriminou contra ele por ser branco. Isso gerou protestos em Southampton, Brighton, outra cidade do Reino Unido. Esse desgaste com a questão migratória já estava deixando o cenário, depois do relatório do Lowe aqui do lado, depois que se falou a respeito do escândalo do Mandelson nos arquivos do Epstein. E aí, para completar, tem esse cara aqui do lado. Esse é o Andy Burnham, que é o prefeito da Grande Manchester. Ele agora não é mais, né? Conseguiu um cargo no parlamento e parece que o Partido Trabalhista abriu caminho para que ele seja o próximo primeiro-ministro, no que a imprensa britânica coloca como uma coronation, uma coroação, porque mesmo que dia 9 de julho outros parlamentares britânicos possam também disputar, ele é a pessoa que é o cotado para assumir de forma basicamente unilateral dentro do Labour. Deixa eu explicar o que acontece na sequência para quem pode estar confuso a respeito do que acontece e como funciona a política do Reino Unido. Vamos lá. No Reino Unido, o sistema é parlamentarista. Eles têm essa monarquia constitucional que funciona com base em eleições por parlamento. Então, quando você vota numa eleição geral, você está votando não para o presidente do país, não tem presidente, é o rei e o primeiro-ministro. Você sequer está votando em tese para o primeiro-ministro. Você vota pelos parlamentares, e os parlamentares escolhem em votação interna quem deve ser o primeiro-ministro. Então, o mandato é do partido que tem maioria no parlamento. Agora, essa maioria, a configuração atual do parlamento deve ficar basicamente até 2029. Em 2029 vai ter que ter uma dissolução automática. A última eleição geral foi em 2024 e os mandatos duram 5 anos. Ou o governo de ocasião, por exemplo, o Keir Starmer até ontem, ou quem quer que assuma, vai poder dissolver o parlamento. O Starmer deve ficar até setembro, tá? Então ele ainda é primeiro-ministro. Ele poderia, em tese, dissolver o parlamento e convocar eleições gerais, aí ia ter essa reconfiguração. Uma coisa que opositores, incluindo o Farage do Reform UK, estão pedindo que ele faça, porque não teria legitimidade para o Andy Burnham, que a gente citou agora há pouco, ser primeiro-ministro. Então, a eleição é dentro do próprio Labour, dentro do próprio Partido Trabalhista, para escolher quem que vai ser o próximo primeiro-ministro. O mandato se mantém. É por isso que teve tantos primeiros ministros nos anos recentes, todos conservadores, porque o mandato era dos Tories, dos conservadores. Starmer prometeu garantir uma transferência ordenada de poder para o novo líder até no mais tardar setembro, para tentar, nas palavras dele, evitar instabilidade política, entre aspas. Eu quero pegar aqui algumas matérias. Daniel, por favor, a gente tem aqui essa compilação. Ao meu lado você vê uma compilação de matérias em língua inglesa. Tem o Washington Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos, e também o The Guardian, talvez o principal jornal à esquerda no Reino Unido. Você vai ver uma palavra em inglês aí se repetir em muitos deles. Ingovernável, ungovernable Britain. Esse é um termo que tem sido frequentemente citado por alguns ministros do parlamento, alguns parlamentares britânicos. Um país ingovernável. Porque os desafios seriam tremendos quando se fala, por exemplo, de lidar com dívida pública, com welfare, com imigração, com desgaste social. Eu vou pontuar algumas das questões que justificariam isso, e uma coisa que também é pedagógica, porque ajuda a gente a ter visão sobre problemas que afligem não só o Reino Unido, mas muito da Europa. E claro, o que a gente busca fazer aqui é que você que nos acompanha seja alguém que esteja à frente das manchetes e acima das notícias com esse tipo de informação. Então, quais são esses vários motivos? Um deles, dívida e juros. Existe agora uma questão onde muito se fala sobre aumentar gastos, e quando se fala sobre aumentar gastos, a coisa nem sempre vem acompanhada de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto. Outro é que o aumento de gastos pode ser inevitável ao mesmo tempo. O Reino Unido tem um compromisso de aumentar os seus gastos em defesa, tem aumentado e vai ter que aumentar mais quando se fala, por um lado, a pressão de Trump quanto à OTAN, para a subida de gastos. O Reino Unido esteve entre os países que concordou com 5% do PIB para a defesa,
E o Reino Unido é um dos países críticos em termos de apoio à Ucrânia, um dos países que foi o fiel da balança em termos de apoio à Ucrânia na Europa. Falando nisso, tem a tensão internacional com os Estados Unidos. Após a crise da Groenlândia, quando Trump ameaçava invadir o país, coisa que ele descartou depois, mais cedo nesse ano, no Fórum Econômico Mundial. Mas quando se fala sobre desgaste com os Estados Unidos, existe uma relação delicada para navegar. Trump até falou agora há pouco, a gente estava acompanhando a coletiva de imprensa, que ele pessoalmente achava que o Starmer era um cara gentil, gente boa, coisa e tal, mas que entendia que com imigração, OTAN e matriz energética, questão de transição verde e tal, o Labour não ia longe com essa plataforma política. Quem entrar vai ter aí uma dificuldade, uma questão muito delicada com o que fazer quanto à relação com os Estados Unidos. E aí, eu falei sobre tensão migratória mais cedo. Aqui tem imagens de um protesto. Eu creio que são essas, me corrija por favor, Daniel, se eu estiver errado. Essa mesmo. Em Brighton, no Reino Unido. Isso aqui foi há mais ou menos uma semana atrás. Onde um protesto contra a questão migratória encontrava um protesto que era a favor da questão migratória, e a polícia teve que intervir ali porque a coisa estava se tornando violenta. A tremenda quantidade de tensão que existe quanto à questão de imigração ilegal ou até de segundas ou terceiras gerações de imigrantes no Reino Unido. Aí se vê placas, por exemplo, pare com a islamofobia, mas por outro lado tem placas que falam sobre uma substituição da identidade nacional e um cenário no qual haveria discriminação não contra as minorias raciais que entraram no Reino Unido por imigração, mas contra a população que tradicionalmente habitava a ilha. É um debate tremendamente delicado, cheio de polêmica, e vai cair no colo de quem estiver governando o país. São algumas das tensões aí que fazem com que o país seja por vezes dito ingovernável, como aquelas manchetes diziam. É o tipo de cargo que, olha... Bom, com a experiência que eu tive trabalhando com jornalismo, se me perguntassem se eu gostaria de entrar na política, assim, sairia correndo. Mas se tivesse a oportunidade de ser primeiro-ministro do Reino Unido, é o tipo de situação onde cá entre nós sairia correndo, assim. O cargo, olha, complicado para quem quer que assuma. Desafios tremendos, que são o motivo pelo qual, novamente, a gente vê aquelas manchetes com gente falando que o país seria ingovernável. Agora, eu quero fazer uma outra análise que também vai estar saindo no meu Instagram em breve, em forma resumida no Reels, que é o seguinte: existe aparentemente uma decadência que, com essa renúncia de Keir Starmer, encerra o ciclo da política tradicional no Reino Unido. Isso vai dar notícia para análise, e até agora eu buscava, mesmo que com a personalidade, falam que no YouTube tem que ser mais espirituoso, mas a partir de agora eu quero ir da notícia para análise de fato e, destrinchados os pontos que são comuns e que você vai achar comumente, ir para uma coisa que você provavelmente não vai achar em outro lugar e que eu acho que é o ponto mais interessante a respeito do que acontece agora no Reino Unido com a renúncia de Keir Starmer e por que ela é relevante e simbólica. Eu quero trazer uma pesquisa da YouGov para a gente comentar aqui. A gente tem a pesquisa da YouGov, Daniel? Tá aí. Intenção entre 14 e 15 de junho de 2026. Reform UK, 24%, Labour, 19%, Tories, 19%. Eu vou explicar logo qual o sentido, que se eu ficar falando desses números aqui, ninguém vai adiantar nada, né? A questão é, os Tories, que é a direita tradicional no Reino Unido, e o Labour, que é a esquerda tradicional no Reino Unido, chegaram, aí volta 5, 6 décadas, a ser basicamente 97, 98, 100% da preferência do eleitor. Eram os partidos que dominavam de forma inescapável a política do continente. Hoje, os dois juntos somam mais ou menos 38% dos votos, segundo essa pesquisa da YouGov. Existe uma insatisfação com a classe política que os partidos tradicionais aparentemente não estão sendo capazes de solucionar. Tanto que se observa que quando a gente fala sobre as eleições dos últimos 10 ou 15 anos no Reino Unido, quando se fala do Brexit, que ontem completou 10 anos, quando se fala sobre o pós-Tony Blair e Dave Cameron, a gente está falando de um cenário onde as eleições têm consistentemente sido eleições de oposição e não de afirmação. O que é uma eleição de oposição ao invés de afirmação? Uma eleição onde não é que A ganha, mas é que B perde. É uma eleição onde se vota para tirar quem está lá e não porque se acredita necessariamente que a proposta antagônica é melhor.
Uma análise que foi comumente feita, isso é muito interessante de fazer no Brasil, uma análise que é comumente feita é você pegar as eleições municipais 2 anos depois da eleição presidencial e você vê qual é o tom das urnas, porque as eleições locais tendem a ser menos uma questão polarizada, você consegue ver de forma mais granular o sentimento político do país. Até quando se fala sobre as eleições brasileiras que eu estava citando agora, se você pega eleições como após a Lava Jato, onde o PT estava muito queimado publicamente, se você vê isso refletindo nos municípios. Até a eleição de 2022, muita gente fala que foi uma eleição onde as propostas dos candidatos circulavam mais em torno de não ser o seu opositor do que de propor alguma pauta de plataforma política. Tanto que se vê o PT que elegeu o Lula em 2022 não tendo nos municípios uma pujança. O PL, PSD, partidos de centrão e de direita é que tinham essa predominância nos municípios. A consequência, quando a gente fala disso, é que, consequentemente, quando se vê um ciclo grande de eleições de oposição, e a gente está pegando o exemplo do Reino Unido para falar disso, se vê um desgaste da classe política dominante. O resultado se vê a partir desses dados. Então quais são, a partir disso que eu estou discutindo agora, quais são as alternativas quando a gente fala a respeito dos partidos que estão canibalizando a base dos partidos tradicionais no Reino Unido? À esquerda, o Partido Verde, o Green Party, aí, que está com 15%, está pegando a base do Labour. Dos conservadores, tem 2 partidos principais. O primeiro é o líder, também tem os Liberal Democrats, aí com 13%, os 2 rachando a base do Labour. Quando se fala dos Tories, dos conservadores, tem 2 partidos que se professam mais à direita e mais anti-establishment que os conservadores tradicionais do Reino Unido. O Reform UK, do Nigel Farage, que lidera as pesquisas, que foi o partido que gerou o zeitgeist, o espírito do tempo e as condições para que houvesse, então, o Brexit. E o outro é o Rupert Lowe, que eu citei agora há pouco, quando eu estava explicando a pressão política sobre o Starmer. Ele formou um partido chamado Restore Britain, que também tem a proposta de ser ainda mais anti-imigração, ainda mais radical que o Reform UK à direita. Eu trouxe 2 pesquisas aqui para a gente embasar o que está sendo discutido com dados. Essa daqui da Ipsos, que é um instituto de pesquisa de referência na Europa, no mundo. Normalmente, quando a Reuters faz pesquisas na Europa, é em conjunto com a contratação do Ipsos. E se fala que a imigração é a questão principal quanto ao Reino Unido, em termos de preocupação pública, com 41% do eleitorado falando que essa é a sua principal preocupação. É uma pauta desproporcional, tá aí, 41%, e isso está crescendo desde o início do ano, conforme houve casos notórios de crime cometido por comunidades minoritárias de origem imigrante. Pauta em ascensão, o que também tende a favorecer o discurso anti-imigração na política, quando a gente fala do Reform UK e do Restore Britain. Acho que essa é uma análise até óbvia. Comparativamente, aqui tem a Gallup, o Reino Unido é o país mais preocupado no mundo com pauta migratória. Aí, a Gallup estima menos, né, de 41%, na Ipsos aí 21%, mas comparando com outro país, sei lá, a Irlanda também é um país que discute imigração, ou Portugal é um país que tem a pauta migratória muito quente também. Ainda fica em cerca de metade a preocupação em Portugal comparado ao Reino Unido, segundo a Gallup. Média mundial 1%. Reino Unido 21%. É o tipo de cenário que abre a perspectiva no horizonte de que, com uma mudança geracional na política, esse tipo de partido comece, ou esse tipo de corrente política comece a mais e mais desgastar os partidos mainstream, os partidos tradicionais. Esse é um fenômeno que ajuda a explicar até mesmo a onda de direitismo outsider e esquerdismo outsider mundialmente. A esquerda, talvez o exemplo mais notório disso seja o Mandani, que é mais à esquerda que o Partido Democrata, e o Partido Democrata até está fazendo um soul searching após a eleição do Trump, uma busca por identidade. E se pergunta se uma coisa tão radical quanto a plataforma do proclamado socialista Mandani funcionaria fora de Nova York, que é um reduto ultra-esquerdista nos Estados Unidos, onde esse tipo de ideia tende a ganhar mais tração. Mas a direita
a gente pode ver um efeito embrionário desse processo, talvez nas próprias eleições da América Latina. A gente estava discutindo o Sprieggia mais cedo no programa, acho que é um exemplo. A gente estava discutindo o próprio Trump, a eleição de Bolsonaro. Agora eu acho que tem um componente interessante para aprofundar essa análise, que, como eu falava, é justamente a mudança geracional e a capacidade dos partidos e candidatos outsiders de encantar o jovem. O Rupert Lowe e o Nigel Farage, por exemplo, contam muito com a questão de discutir eleitorado Gen Z, geração Z, aposentadoria, crime, imigração, identidade nacional. No Brasil, parte desse discurso permeia também a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quando se fala de os próximos capítulos, existe o Partido Missão, também o partido do MBL, aposta nessa retórica quanto aos jovens. E a curiosidade que vem à tona quando se discute isso é como esse discurso de outsiders, creio eu, pode se aprofundar com as gerações adiante e se essa é uma tendência que pode ser irreversível em termos de desgaste do establishment político atual conforme haja uma mudança de geração. Ou se os partidos tradicionais poderiam se reinventar de alguma forma. Não sei. Esse é o momento onde, como eu disse, dei a notícia no melhor da minha capacidade com distanciamento e agora trago para você aquilo de análise que eu acho que é relevante em termos de observar as grandes tendências que moldam a nossa era. Mas se não houver algum tipo de renovação, me parece que os partidos tradicionais vão ter que, se não forem desgastados e substituídos por alternativas, conseguir se reinventar e conseguir entender como a classe política pode responder. Ou o fenômeno político agora visto no Reino Unido, onde partidos centenários estão conseguindo estar no seu pior momento histórico, pode ser visto com desilusão na classe política em outros países com situação análoga. E acho que cada um, pelo menos você que assiste esse programa, cada um pode também pincelar na sua análise aonde esse cenário pode ser análogo. Bom, deixa essa leitura. Nosso objetivo aqui é ir além da superfície e conseguir te dar perspectiva sobre o mundo e a história, e acho que essa é uma das tendências que se desenha por ali.